pessoal! A primeira questão que a gente vai resolver hoje é essa daqui. Calcule, caso exista, o limite de quando x e y tende para o ponto 0, para a origem, né, do R2, da função x sobre a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, antes de começar a resolver, vamos só lembrar o que significa calcular o limite nesse contexto aqui. Então, primeiro note que a nossa função, né, a função é dada pelo que está escrito aqui, ela é uma função que sai do R2, certo? Sai do plano e chega na reta. Afinal de contas, a nossa função, ela tem duas variáveis aqui, que é o x e o y. Então, o que significa calcular o limite nesse contexto? A gente quer x e y indo para zero. Então, assim, a gente tem que pegar as componentes x e y, tipo num ponto aqui, e fazer ela se aproximar aqui do zero. Então, não interessa qual caminho a gente escolha, mas esse ponto tem sempre que tender aqui para a origem. Ok. Então, quando a gente fizer x e y ir para 0, 0, o que acontece com a imagem da nossa função? Ou seja, o que acontece com isso daqui? Esse carinha aqui é um número, então ele mora aqui na reta. Então, será que existe um L, tal que a imagem tende aqui para esse L? Ou não? Então, é isso que a gente vai decidir agora. A gente vai ver se existe. Se existir esse L, a gente vai calcular ele, e se não existir, a gente vai explicar por que não existe. Então, aqui eu coloquei só um resuminho disso que eu acabei de explicar, e agora vamos para a solução propriamente dita. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é encontrar uma curva que satisfaça essa condição de que o nosso x e y, ele sempre vai tender aqui para a origem. Note que quando o x vai para 0 e o y vai para 0, eu posso, em particular, trocar o x por y e pegar a curva x igual a y, que nada mais é que essa curva aqui. Porque à medida que eu ando nela, fazendo uma só dessas variáveis se aproximar do zero, a outra vai estar amarrada ali e vai continuar indo para o zero. Então, eu vou tomar a curva y igual a x, pois se o x vai para zero, o y vai ter que ir para zero, ok? Então, eu posso andar sobre essa curva, que se eu fizer essa curva aqui, y igual a x, se eu faço o x andar aqui em direção ao zero, o y, consequentemente, também vai ter que ir em direção do zero. Ótimo. E por que eu vou fazer isso? Para simplificar um pouquinho a carinha aqui dessa função, para a gente tentar ver se esse limite existe. Então, sob essa curva, eu tenho que a minha função f, ela é x sobre a raiz de x ao quadrado, e aqui como y agora é x, mais x ao quadrado. Então, isso aqui fica x sobre a raiz de 2x ao quadrado. Então, eu vou tirar a raiz de x ao quadrado e isso vai dar um módulo de x. E aqui vai ficar a raiz de 2. Isso aqui nada mais é do que raiz de 2 sobre 2, x sobre o módulo de x. Então, daqui, a gente já consegue concluir que esse limite aqui, ele não existe. Por quê? Então, o limite, quando eu me aproximo de x por valores maiores do que x, ou seja, quando eu venho dessa direção aqui, vai ficar x sobre o módulo de x, mas como o x é positivo, isso aqui dá x, e o módulo do x também vai dar x. Então, isso aqui deu 1. Então, aqui a gente vai ter que o limite é raiz de 2 sobre 2. Agora, se eu venho pelo lado de cá, para x menor do que 0, eu vou ter aqui um x negativo dividido pelo módulo de x, que é positivo. Então, isso dá menos 1. Então, aqui, o limite é menos raiz de 2 sobre 2. Como esses dois limites aqui, os limites laterais, são diferentes, isso significa que o limite dessa função aqui, ele não existe. E se não existe para essa curva, y igual a x, então ele não vai existir. Na segunda questão, é para a gente utilizar coordenadas polares para determinar o limite de x ao cubo
mais y ao cubo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, quando o x vai para zero e o y vai para zero, ou seja, quando x e y vai para a origem. Então, vamos aproveitar a dica, né, de utilizar coordenadas polares e o teorema do confronto e calcular esse limite aqui. Então, a primeira coisa, a gente vai tomar o x igual a r cosseno θ, o y igual a r seno θ, com r maior ou igual que zero e o θ entre 0 e 2π. Agora, a gente precisa reescrever essa função aqui nas novas coordenadas. Então, aqui, só substituindo, eu vou ficar com r cosseno θ ao cubo mais r seno θ ao cubo dividido por r cosseno θ ao quadrado mais r seno θ ao quadrado. Agora, a gente vai desenvolver essa conta e aí a gente obtém isso daqui. Aqui, a gente pode colocar r ao cubo em evidência, porque tem aqui nessas duas parcelinhas, e embaixo a gente pode colocar r ao quadrado em evidência. Lembrando que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, a gente vai ficar aqui embaixo com r ao quadrado só, mas tem esse r ao cubo aqui embaixo, então a gente pode cortar esse com esse. Então, aqui já deu uma melhorada boa, né? Porque a gente estava com essa expressão, e agora a gente precisa calcular o limite dessa expressão bem menorzinha. Então, primeiro, vamos só verificar para onde que vai o r quando o x e o y tendem a zero. Ó, então, só lembrando que nas coordenadas polares, o r é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, já que a gente está querendo o limite quando o x e o y tendem para 0, 0, ou seja, né, o x tende para 0 e o y tende para 0, então, o r vai tender para 0 também. Por quê? Se o x tende a 0, x ao quadrado vai para 0. Se o y tende a 0, y ao quadrado tende a 0. Então, o r tende para a raiz de 0 mais 0, que é igual a raiz de 0, que é 0. Nas novas coordenadas, esse limite aqui nada mais é que o limite, quando r tende a 0, de r cosseno ao cubo de θ mais seno ao cubo de θ. Então, esses dois limites são equivalentes. Agora, vamos calcular esse limite aqui. E esse limite vai ser igual ao limite desse daqui, se existir no caso. A gente sabe que o seno e o cosseno são funções que ficam entre menos 1 e 1. Então, o cosseno, ele é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. E a mesma coisa vale para o seno. Agora, a gente vai elevar essas coisas aqui ao cubo e ver o que acontece com essa desigualdade. Para a gente conseguir limitar essa função aqui por baixo e por cima, de preferência por duas funções que tenham o mesmo limite, para poder utilizar o teorema do confronto. Então, daqui a gente consegue essas duas desigualdades, e se eu somar essa com essa, que menos 2 é menor ou igual que o cosseno ao cubo de θ mais seno ao cubo de θ, que é menor do que 2. Como o nosso r é um valor positivo, aqui, né, r maior ou igual que 0, eu posso multiplicar aqui por r, e eu vou ter que menos 2r é menor ou igual que r, que multiplica isso daqui, que é menor ou igual que 2r. E note que quando o r vai para 0, isso aqui vai tender a 0, esse aqui vai tender a 0, então, pelo teorema do confronto, o que ficar aqui no meio também vai tender a 0. Ou seja, o limite de quando r tende a 0, do r cosseno ao cubo de θ mais seno ao cubo de θ é 0. Ou seja, esse limite aqui dá 0, mas esse limite é equivalente ao limite do exercício.